que possa te alcançar também. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do verso 16. Eu quero dar continuidade. Alguém... está aqui o slide. Todos já encontraram? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes e iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios e bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos, volte aí um pouco, você está em Gálatas, volte para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que essa é uma palavra libertadora. Eu oro então, Senhor, para que nesse momento o poder do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e venha emudecer, calar a nossa carne nesse momento, para que nós possamos crescer no Espírito e agradar ao Senhor e ter uma vida que Te agrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Nós estamos numa série, domingo foi pregado no culto pela manhã e no culto à noite, sobre a guerra invisível. E a Bíblia diz que existe uma luta, existe uma guerra entre o espírito e a carne. E foi falado no domingo que carne não é corpo, é diferente. Não é uma coisa é carne, outra coisa é corpo. Corpo é sobre a nossa estrutura física. E nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo.
Mas a carne é a inclinação para o pecado. São os maus desejos, os maus desígnios, as más vontades que operam dentro de nós. E isso aconteceu desde o pecado de Adão, que passa para todos os homens até nós. Então, se nós vivermos na carne, nós não agradaremos a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 7, que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. E hoje nós vamos falar sobre as consequências de viver uma vida na carne. Não é simplesmente, eu vivo na carne e Deus não está feliz com isso. Não é somente isso, se isso já é muito. Mas é sobre consequências. Paulo está dizendo que aqueles que vivem na carne, eles se colocam como inimigos de Deus. Muitas pessoas às vezes chegam para mim, ou para um obreiro, para o líder de célula, e diz assim: ore por mim, porque o inimigo está se levantando contra mim. O inimigo está atuando no meu casamento, o inimigo está atuando nas minhas finanças, o inimigo está atuando na minha saúde. Eu gostaria que você então orasse para que repreendesse o inimigo. E aí então, nós pastores, nós líderes de células, nós obreiros, nos levantamos: Senhor, em nome de Jesus, nós amarramos o diabo, nós amarramos Satanás. Senhor, em nome de Jesus, não deixa o diabo vencer essa pessoa. Mas nem sempre o inimigo é o diabo. Romanos 8, versículo 7, diz que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Então, o texto está dizendo que em algumas circunstâncias, em algumas situações, o seu inimigo não é o diabo. Antes fosse. Em algumas circunstâncias, o seu inimigo é Deus. E se você tem Deus como inimigo, a sua situação está ruim. Se ter o diabo como inimigo e ele é o nosso adversário, já é uma luta. Agora imagina ter Deus como inimigo. Não que Deus se levante como inimigo contra você, mas a partir do momento que você começa a ter uma vida dirigida pela sua carne, pelas suas intenções, pelos seus maus desejos, pelas suas más vontades, nesse momento então, você entra em inimizade contra Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer que a nossa carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne contra o Espírito, para que você não faça a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Existe uma vontade de Deus para a minha vida. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é a orar de acordo com a vontade de Deus. Eu prometi há alguns dias atrás em gravar um vídeo, vou gravar um podcast sobre o que é oração e como orar de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nós fazemos orações e as nossas orações não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida, e Deus não vai nos dar aquilo. Existe uma vontade de Deus para nós, e nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou sobre essa vontade de Deus na oração do Pai Nosso. Ele diz: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe uma vontade de Deus para você. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus,
é boa, agradável e perfeita. Mas o que me chama a atenção nesse texto não é que o texto fala apenas de uma informação. Eu aprendi, eu tenho uma informação, um conhecimento, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não, o texto está dizendo que você precisa, existe um verbo aí, e o verbo é experimentar. Para que experimenteis. Uma coisa é você ter uma informação, outra coisa é você ter uma experiência. Eu posso colocar um copo de suco aqui, ou posso pegar uma laranja e dizer para você, você conhece isso? Você vai dizer, eu conheço. Mas se eu te perguntar, essa laranja é doce ou não, você só saberá se você o quê? Experimentar. Deus deseja que nós não apenas saibamos, que nós apenas não tenhamos conhecimento, mas Deus deseja que nós experimentemos. Eu experimentei a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus para a minha vida. Deus tem uma vontade para você. Você sabia que é da vontade de Deus que você entregue sua vida para Jesus Cristo e procure andar nos seus caminhos e seja batizado? E o batismo é um símbolo de um sepultamento e um novo nascimento, uma nova criatura. Em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 30, os fariseus, a Bíblia diz que os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quando a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por João. A Bíblia está dizendo que os religiosos daquela época, eles recusaram a vontade de Deus. E como que eles recusaram a vontade de Deus? Eles recusaram a vontade de Deus não sendo batizados. Eles recusaram, eu não quero batizar. Eu não quero a vontade de Deus para a minha vida. Talvez você tenha servido a Jesus, você tenha amado ao Senhor, você tenha procurado conhecer a palavra de Deus, mas é hora de tomar uma decisão. É hora de você dizer, olha, eu não quero mais esse mundo na minha vida. Eu não quero mais essas coisas do mundo, eu quero ser uma nova criatura. Você precisa experimentar a vontade de Deus. Só que a sua carne, ela não quer. Porque a carne, ela tem uma mentalidade. E a mentalidade da carne, ela se opõe a Deus. Sendo assim, todas as vezes que você se opõe a Deus, você está fazendo a vontade da sua carne. E ao fazer a vontade da carne, você está se colocando como inimigo de Deus. Tiago escreveu sobre isso. No capítulo 4, na sua epístola, ele diz, mas Deus dá graça maior, ou maior graça. E Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus resiste. Resistência é colocar obstáculo para pessoas que são soberbas. E quais são as pessoas soberbas? Pessoas que não querem para si a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você lembra da cruz? A cruz, ela é horizontal, mas ela também é vertical. Jesus falou da cruz. Quando você vive a sua vontade, você vive somente na horizontal. Mas quando você se humilha e se coloca em subordinação e obediência à vontade de Deus, então a vontade é vertical, ela vem de cima, ela vem do alto. A cruz é isso, é a vontade de Deus prevalecendo sobre a sua vontade. Isso é a cruz. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, Deus estava chamando Paulo. Mas Paulo estava simplesmente se endurecendo contra Deus. E aí essa passagem é muito interessante. O texto diz assim: e caindo todos nós por terra, Paulo estava indo para Damasco, e uma luz surge no caminho,
e eles caem por terra. E quando eles caem por terra, eles ouviram uma voz, e aquela voz falava em hebraico e dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Você consegue falar essa palavra difícil aí? Recalcitrar. Recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Quando você vai na roça, na zona rural, e você vai ver uma pessoa que vai fazer um manejo de gado, e ele vai levar o gado para o curral, e no curral tem um tronco, ou ele vai embarcar o gado e ele coloca aqueles animais no embarcador para entrar no caminhão. O boi não quer fazer a vontade dele. Ele quer curar, ele quer tirar um berno, ele quer curar a ferida que está naquele animal. Mas o animal não quer. Então aquele homem, aquele boiadeiro, ele pega uma vara, e na ponta da vara tem um ferrão. Quem já viu essa cena? Aquela cena, aquele ferrão se chama aguilhão. E o que é recalcitrar contra o aguilhão? Deus está falando: Saulo, eu pego a minha vara com um ferrão e te espeto a vara para você ir para frente. E o que você faz? Você recalcitra, você volta. E eu te dou mais ferroada e você volta. Eu te dou mais ferroada para você ir para frente e você volta. Tem gente assim. Deus está te espetando o ferrão. Deus está te espetando o ferrão. Através da sua vida financeira, através da sua saúde, através de relacionamentos no seu casamento, na sua família. E quanto mais ferroada você toma, ao invés de ir para frente, o que você está fazendo? Você está indo para trás. Você está indo contra a vontade de Deus. E Deus está te dando ferroadas, como o boiadeiro, ele dá essas ferroadas, ele coloca o ferrão no boi, para que ele vá naquela direção, e ao invés de ir, ele endurece, e ele volta, e quanto mais ele volta, mais ferroada ele toma. Será que você não vai entender que essas coisas que estão acontecendo com você é o aguilhão de Deus te dizendo: vai para frente, muda de caminho, muda de direção, mas você continua recalcitrando contra o aguilhão de Deus e você só está afundando. Um problema gerando outro, uma circunstância gerando outra. E Deus está te espetando para quê? Para que você saia da carne. Para que você pare de agir na carne. A Bíblia nos diz que haviam dois homens, um tio e um sobrinho. O tio se chamava Abraão, o sobrinho se chamava Ló. Um dia, eles se enriqueceram muito. Tinha muito gado, muitas ovelhas. E tinham muitas pessoas que trabalhavam para eles. Mas as pessoas que trabalhavam para eles já não estavam mais dando certo umas com as outras. E começaram a brigar e discutir e desentender. Então o tio Abraão virou para o seu sobrinho e disse: não dá para a gente caminhar mais junto. Há contenda entre os nossos pastores. E nesse dia, Abraão disse: se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe. O que você quer? Ló, ao invés de buscar a Deus, ao invés de se consagrar a Deus, ele olhou e viu as campinas de Sodoma e Gomorra, terras férteis. Ele falou: é para lá que eu vou. E Abraão, sobrou para ele o deserto. Abraão foi para o deserto. Ló foi para as campinas e foi morar em Sodoma e Gomorra. Ele tomou uma atitude pautada na riqueza, na terra, mas ele não olhou o contexto espiritual. E por que ele fez isso? Ele colocou a família dele numa situação muito difícil.
Primeiro que quando ele vai para lá, ele chega e acontece uma guerra, e acontece um sequestro. E ele é sequestrado com sua família. Abraão teve que juntar uns homens e sair para pelejar e libertar. Depois Deus diz: eu não suporto mais Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir essa cidade. E aí Abraão tem que orar de novo. Deus, se tiver 50 justos, não faça isso. Por último tinha Ló e sua família. E Deus disse: mande que Ló saia de lá com sua família. Não olhes para trás. Eu vou destruir aquela cidade. Provavelmente Sodoma e Gomorra fica localizada onde está hoje o Mar Morto. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e com enxofre. E o Mar Morto, ele é muito enxofre. Não sei se você já viu cenas de alguém tentando mergulhar no Mar Morto e não tem jeito, porque a pessoa não afunda. Ela fica flutuando. Quando Ló sai de lá, a sua mulher olha para trás e ela se transforma numa pedra, porque imagina como se fosse um vulcão soltando larvas. Não é isso, mas para você ter uma ideia. E aquilo caiu na mulher e ela foi então petrificada. Fatos assim já aconteceram na história da humanidade. Quando você vai estudar sobre Roma Antiga, há uma cidade chamada Pompeia. Você já viu alguma coisa sobre Pompeia? Que houve uma erupção de um vulcão e as larvas entraram dentro da cidade e as pessoas foram petrificadas. Até hoje existem isso em sítios, né, arqueológicos, em museus, pessoas que foram petrificadas há milhares de anos atrás. E a mulher dele foi assim também. Mas como se isso não bastasse, tudo destruído, as duas filhas dele falaram assim: olha, como é que nós vamos fazer? Porque nós não temos um marido, não vamos ter filho, não vamos ter família. Então elas embriagaram o pai e falaram assim: nós vamos ter relação sexual com o nosso pai, e aí vai se gerar filhos, e nós teremos a nossa família. E elas fizeram isso. Elas se engravidaram do próprio pai. Olha que cena. Sequestrado, foi para a cidade errada, perdeu a mulher e ainda cometeu um incesto com suas próprias filhas. Tudo isso por causa de uma má escolha. De uma escolha pautada pela carne. Muitos homens colocam suas famílias em situações difíceis por causa das suas más escolhas, das suas más decisões, porque muitas vezes não consultam ao Senhor, não buscam um direcionamento de Deus, não fazem uma oração, simplesmente tomam decisões pautados naquilo que eles acham que é certo, que é o melhor aos seus olhos, porque vai ter muito lucro. Eu sei que nós precisamos ter lucro. Eu sei que nós precisamos buscar o conforto para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares. Mas, quando eu tenho que decidir entre a minha vida material e a minha vida espiritual, busque pela vida espiritual. Tem muita gente que ganhou muita coisa, ganhou muito dinheiro, mas perdeu sua própria casa, perdeu sua própria família, perdeu seu casamento. Mas escolhas. Nenhum sucesso no mundo, absolutamente nenhum sucesso no mundo supera o fracasso de uma família, de um lar, por causa de más escolhas, más decisões. Decisões pautadas na carne. Ló perdeu não apenas bens, mas ele perdeu a direção espiritual da sua casa. Não diferente foi Esaú, que estava no campo, e quando Jacó se encontra com ele, faz-lhe uma proposta: vende-me o direito de eu ser mais velho que você. E Esaú disse: eu estou com muita fome, me dá isso aqui porque eu quero comer e eu não estou nem aí para a primogenitura, pode ficar para você. Ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. Ele trocou a bênção futura
por um desejo momentâneo. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Eu vou repetir: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Nunca. E muitas vezes nós, agindo pela carne, pela impulsividade, pelo imediatismo, nós desprezamos o futuro pelo aqui e agora, por satisfazer um desejo momentâneo da nossa carne. Ele deu mais valor no que sentia do que ao que sabia. A carne age por impulsividade. E eu acho essa frase interessante, que eu acabei de mencionar. Ele deu mais valor ao que ele sentia do que ao que ele sabia. Repita comigo: ele deu mais valor ao que sentia do que ao que sabia. Você já parou para pensar como isso acontece com você todo dia? Tanta coisa que você sabe que não deve comer, mas você está sentindo de comer, então você come. Você dá mais valor ao que você sente do que ao que você sabe. A nossa carne, ela trabalha dessa forma, porque ela não quer o nosso bem. Gálatas 5,17 diz que ela luta. Sua carne não quer Deus. O espírito está pronto. Jesus, ele vai dizer isso. Jesus, ele disse, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu não me esqueço de uma cena que aconteceu comigo. Eu tinha 21 para 22 anos de idade. Eu estava pastoreando, eu morava em Belo Horizonte, pastoreava uma igreja lá. E um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu sei que eu não posso fazer assim, mas a minha carne é fraca e eu peco. Eu virei para ele no impulso e disse: meu filho, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então não peque, não vá por esse caminho. Sabe, Jesus está dizendo que o Espírito, ele está pronto. Ele está pronto para quê? Ele começa a frase dizendo: vigiai e orai. O Espírito está pronto para orar. O Espírito está pronto para buscar. O Espírito está pronto para consagrar. O seu Espírito quer ler a Bíblia. Ele almeja a Bíblia, ele almeja a palavra. Ele deseja Deus com toda a sua intensidade. Ele deseja. Mas a carne não. A carne, ela diz: não, eu não quero que você ore. Você nunca vai sentir vontade na carne de orar. Você nunca vai sentir vontade na carne de jejuar. Não espere sentir vontade. Não espere mesmo. Porque a vontade não virá. E quando vem, passa rápido. Você quer ver como é que a sua carne não gosta de orar? Quando você diz assim: eu vou orar. E aí você começa a orar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te... Mas como eu estava dizendo, o Senhor... Você já percebeu isso? Ou isso acontece só comigo? Quem aí, quando começa a orar, começa a abrir a boca de sono? Levanta a mão aí. Ué, pensei que isso era só comigo. Você fala assim: eu vou orar. E de repente você começa a abrir a boca de sono. Por quê? Porque a sua carne não quer que você ore. A sua carne quer que você vai dormir, que você vai... E aí você fala: nossa, eu estou com tanto sono, vou dormir. Você deita e não dorme coisa nenhuma. Fica lá acordado. Então deixa eu voltar para a oração. Aí você volta para orar e começa a abrir a boca de sono. Não espere sentir vontade, porque você não terá vontade. Leonardo Ravenhill, ele disse o seguinte: ore até que tenhas vontade de orar. Ele disse isso. E C.S. Lewis diz: a oração não muda Deus, a oração muda você. Sua carne odeia a oração. Por isso que você abre a boca de sono quando você ora. A porta de entrada, o cartão de visita para viver um verdadeiro cristianismo. Jesus disse:
Se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Oração é isso, é negar você, é negar a sua carne. A oração, a carne odeia a oração porque a oração, ela exige esforço. A oração, ela exige que você se esforce. Não é fácil orar. Se fosse fácil orar, as pessoas oravam muito. E elas não oram muito, porque não é fácil. Porque é uma luta, é uma guerra contra a carne. A carne detesta esforço espiritual. E quanto mais alimentamos a carne, menos vontade nós temos de orar. Porque a nossa carne, ela não quer Deus. A nossa carne, ela quer conforto, ela não quer cruz. A nossa carne, ela foge do sacrifício, ela foge da renúncia, ela foge da obediência. A nossa carne, ela prefere as redes sociais do que a oração. Ela prefere o prazer do que a santidade, do que a consagração. Ela prefere o controle do que a submissão. A nossa carne, ela quer glória, ela quer elogio, ela quer aplauso, ela não quer quebrantamento, ela busca reconhecimento, ela busca poder, ela não busca anonimato, serviço, humildade, não. E quando a gente serve na carne, a gente serve para ser visto, e não por amor. Porque a nossa carne, ela quer desculpa, ela não quer arrependimento. Por isso ela se justifica dos erros, ela culpa os outros, ela prefere transferir a responsabilidade do que o confronto de Deus. Ah, sou assim mesmo. É assim que as pessoas dizem, não, eu sou desse jeito. Ao invés de dizer, Senhor, transforma-me. Meu temperamento está difícil. Eu estou com um temperamento muito difícil. Eu estou muito explosivo, eu estou muito impaciente. Transforma, Senhor, a minha mente, transforma os meus sentimentos, transforma as minhas vontades. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, verso 18, ele diz, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não existe bem nenhum na nossa carne. E aí ele diz, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Vamos ler esse versículo? Vamos juntos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O que Paulo está falando? Na minha carne não tem nada de bom. Eu vejo as coisas boas para fazer, eu quero fazê-las. Eu até tenho vontade, porque o querer o bem está em mim, mas não está o efetuá-lo. Eu quero, mas eu não consigo. Sabe, se fosse nos dias de hoje, Paulo talvez diria assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois a minha carne, ela tenta me sabotar o tempo todo. A minha mente me sabota o tempo todo. A nossa carne nos sabota. Não somente naquilo que é espiritual, mas em tudo aquilo que pode nos fazer bem. Existe uma sabotagem. Você sabe que você precisa parar de comer um monte de coisas. Você sabe, porque o texto diz, pois o querer o bem está em mim. Eu esse ano não vou tomar refrigerante mais. Só que o efetuá-lo não está em você. E aí você está chapando todas as Coca-Colas da vida e todos os refrigerantes. Estou pregando contra você não, estou pregando contra mim. Amém? Eu estou falando de mim. A nossa carne, ela nos sabota. Quantas coisas, você foi ao médico, o médico disse para você, olha, você precisa dar um jeito, você está obeso, você está muito sedentário, você precisa praticar um exercício, você sabe que você precisa, e você está praticando? Muita gente não. Um dia uma pessoa disse, pastor, o aparelho mais difícil da academia, sabe qual que é? Eu falei, não, é a maçaneta da porta de entrada.
Se você chegou até ali, você vai ao resto. Mas chegar até ali é uma luta. Eu não falo de academia para ser bonito, vistoso, saradão. Eu estou falando para se envelhecer com saúde. De conseguir subir essas escadas e assentar aí na galeria. De conseguir entrar pela porta da frente. Mas eu não vou falar só sobre saúde física. Você precisa estudar. Você tem um sonho. Você quer passar num concurso. Mas sua carne diz, não vai mexer com estudar não. Você vai perder seu tempo. Te dá uma preguiça, você não faz. Sabe, o que Paulo está nos mostrando aqui em Romanos 7, ele revela o drama que a neurociência, e eu estou falando de neurociência, ela comprova. Nós sabemos o que é certo, mas nós temos dificuldade de agir de forma coerente. O cérebro humano, ele é limitado, porque ele é direcionado pelos desejos, pelas emoções, pelos gatilhos mentais, de traumas, de hábitos. Porém, o Evangelho, ele oferece mais do que uma informação. O Evangelho, ele oferece transformação pelo poder do Espírito Santo. Por isso Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É o Evangelho que vai te dar força. Quando Paulo fala, mas o não efetuá-lo, esse tema é muito forte. Ele fala, eu começo, mas eu não consigo chegar até o fim. Eu não consigo levar à realização. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo na prática. Existe um gap, existe uma lacuna, um buraco entre a intenção e a ação. E por isso talvez alguém tenha surgido com um ditado assim, de intenção, de boa intenção. Como é que é? O inferno está cheio. Porque existe uma lacuna, existe um buraco. Eu tenho a intenção, mas eu não consigo ter a ação. Sabe, isso aí é terrível, porque você vê isso no casamento. Uma pessoa sabe que deve responder com paciência ao marido ou à esposa, mas ele não consegue. Quando é provocado, ele explode. Depois se arrepende, o que eu fui fazer? Mas fez. O outro, é o que Paulo está dizendo, o querer está em mim. Eu não quero brigar com minha esposa. Eu não quero brigar com meu marido. O querer está em mim, mas o efetuá-lo, não. Uma outra pessoa diz assim, olha, eu quero ser um cristão fiel a Deus nas minhas finanças. Eu quero fazer orçamentos, eu quero economizar, eu quero ser fiel no dízimo, na oferta. Deus me ajuda a ser um bom administrador. Mas num dia que ele está estressado, ele vai lá e pega o cartão de crédito e entra no Mercado Livre e compra um monte de coisa, por impulso, impulsivamente. Não porque ele precisa, mas porque ao satisfazer, ao comprar, ele se enche de dopamina e agora eu estou bem. Até o dia que a fatura chega. Porque, como diz o ditado, o boleto sempre vence. Sempre. Então existem pessoas que elas não, eu não vou procrastinar, eu não vou demorar, eu vou organizar minha vida, eu vou trabalhar melhor, eu vou ser disciplinado. Mas ele vive adiando, distraindo, sentindo-se preso. Isso é carne. É a carne te sabotando, é o preço de viver na carne. A mente quer, mas as emoções e os hábitos resistem. Paulo, ele não nega a guerra interna. Ele não espiritualiza a culpa. Isso é o diabo que está me impedindo. Não. Não, ele diz, é a minha carne, é o meu pecado. E aí eu amo Romanos, capítulo 8, porque olha o que ele diz lá no versículos 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado
e da morte. Eu vou gastar um tempo com isso. Isso aqui é muito profundo. Paulo está dizendo que não existe condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. No dia do juízo, nós não vamos comparecer diante de Deus para sermos julgados para condenação. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne. Mas ele fala uma coisa muito interessante, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção nisso. Existe uma lei que é a lei do pecado. Ela está dentro de nós. Nós nascemos com ela. Não é sobre o relacionamento sexual dos nossos pais que nos geraram, e aí eu nasci em pecado. Não, não. Eu nasci em pecado por causa do pecado de Adão. O mal está em nós. Você pega duas crianças, dois menininhos, duas menininhas inocentes, não conhece o mal, coloca elas aqui, nesse lugar, dois, e coloca um brinquedo ali para eles. Eles são inocentes, mas daqui a pouco um está catando no cabelo do outro, o outro está beliscando o outro, sim ou não? Porque é a nossa natureza. Nós somos pecadores por natureza. É a lei do pecado que habita em nós. É como se você pegasse um gatinho. O gatinho nasceu. Você tirou ele da mãe. Não deixou ele nem mamar na gata. O cachorrinho nasceu. Você tirou o cachorrinho da mãe. E falou assim, eu vou criar esse cachorro sem ele nunca ver um cachorro na vida dele. E você leva ele para um lugar aonde ele nunca vai ter contato com um cachorro. Eu te pergunto, ele vai latir? Sim ou não? Sim ou não? Vai. Porque é a natureza. Então a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas o texto está dizendo que a lei do Espírito da vida, lembra, a carne luta contra quem? O Espírito. A lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado. Como é que isso funciona? Eu vou usar da física. Nós vivemos num mundo, quer você concorde ou não, existe uma lei chamada lei da gravidade. Que tudo aquilo que sobe tem que descer. A lei da gravidade, ela te puxa para baixo. Mas na física, existe uma outra lei, que se chama a lei do empuxo. Você já ouviu falar sobre a lei do empuxo? Você consegue ficar parado no ar? Sim ou não? Não. Você pesa quantos quilos aí? Não precisa falar, não quero te comprometer. Mas, na pior das hipóteses, você vai pesar 150 quilos. Agora preste atenção. Quanto pesa um avião? Quanto pesa um Boeing? Com 250 passageiros? Quanto pesa? É mais pesado do que você? Sim ou não? Então por que ele para no ar? Por que ele voa? Ele que está quebrando a lei da gravidade. Não, a lei da gravidade continua lá. Mas ele está na lei do empuxo. Eu não vou falar sobre isso, não vai tomar todo o meu tempo como que ela funciona. Imagina se você deitar no mar. Você vai afundar? Sim ou não? Vai. Mas por que um submarino, toneladas de ferro, um navio, toneladas de ferro, não afunda? Por causa da lei do empuxo. Ele não anula a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela continua ali. Só que a lei do empuxo, ela permite que aquilo aconteça. A lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade. Ela puxa a gente para baixo. Ela afunda a nossa vida na culpa, na condenação, na escravidão. Mas a lei do Espírito de vida é como a lei do empuxo. A força oposta que te levanta para cima.
que te sustenta numa nova vida em Cristo. E para eu viver a lei do Espírito, que me livra da lei da carne e do pecado, eu preciso de rendição, entregar minha vida para Deus, renovação da mente por meio da palavra de Deus, praticar a disciplina espiritual por meio da palavra. Eu sei que nem toda mudança ela é instantânea. Mesmo Paulo, um gigante espiritual, ele viveu esse conflito de vencer a carne. E vencer a carne não é, literalmente, não é uma opção. É uma ordem. Ou você vence a carne, ou você será vencido pelo mundo. Você terá uma vida sabotada em todas as áreas. Na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Você precisa vencer a carne. Se você não vencê-la, você será derrotado. Se você não vence a carne, você não será uma pessoa vencedora. Pastor, mas como que eu venço a minha carne? Como? Se você não vencer a sua carne, se você não se encher do Espírito Santo, você não vencerá a sua carne. E se você não vencer a sua carne, o seu emocional não suportará as provações da vida. Ser cheio do Espírito Santo não é, definitivamente, não é uma opção. É um mandamento, se você quer viver nessa terra. Uma vida vitoriosa em Cristo. Eu tenho um copo na minha mão. Você consegue ver esse copo? Dá um zoom nele para mim, por favor. Você consegue ver esse copo? Você percebe que tem água nele? Ele está por aqui de água. Esse copo, ele simboliza a minha vida. Ele simboliza a sua vida. A parte que está cheia de água é a parte, eu poderia dizer, é a parte que está cheia do Espírito Santo em você. Você tem orado, você tem desejado Deus, você tem lido as Escrituras, você tem participado da célula com sede de aprender mais, você tem participado dos cultos com vontade de crescer na sua fé. Essa parte que está com água é a parte sua que está cheia do Espírito Santo. Mas essa parte que não tem água, quase a metade, é a parte que você está vivendo na carne. É a parte que o pecado tem vindo sobre a sua vida. E vem as provações, vem as lutas, os problemas da vida, as adversidades, as circunstâncias, e muitas vezes ele vem como um fogo, e o fogo vem e começa a queimar, e é fogo de todo lado. O fogo ele vai queimando, e toda a parte nossa que não está cheia, ela começa a queimar. Olha só, ela vai queimando, vai derretendo. Você está percebendo? Apesar que tem um vento aqui em cima de mim que está apagando o fogo. Mas você percebe, olha. E o fogo pega as lutas, as provas, e vai nos queimando. Vai nos derretendo, vai nos consumindo. Mas quando chega na parte que nós estamos cheios do Espírito Santo, o fogo, ele já não tem mais poder. Ele para. Por quê? Porque está cheio. Porque você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da presença de Deus. O fogo, ele continua queimando. Ele vai queimando. Mas ele ainda tem fogo na parte que era da carne. Aonde tinha água, aonde tem água, sozinho, ele parou de queimar. Sou eu, é você. Quanto mais carne você vive nela,
mais provado e queimado você será. Mas quando você vive uma vida no Espírito, cheio do Espírito Santo, você vai passar por lutas? Vai. Você vai passar por provações? Vai. Você vai passar por batalhas, guerras? Vai. Mas quando chega na parte que tem cheio do Espírito Santo dentro de você, o fogo apaga. Porque o fogo do mundo, as provações e as lutas, elas não podem sufocar a sua fé. Não podem contrapor aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então se levante nesse momento agora e comece a glorificar ao Senhor, e comece a dizer: Deus, me encha com teu